A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite para louvar, engrandecer, magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí na programação Tabernáculo, ou melhor dizendo, programação Socorro de Deus, amém? Então nós estamos aí nessa programação, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, né? Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador deste trabalho, e eu quero contigo, nós estamos aí fazendo a leitura da palavra, quero também orar contigo nesse momento, nessa noite, amém? A palavra que a gente vai ler é 1 Coríntios capítulo 7, 2 Reis capítulo 19, Naum capítulo 1, hoje é 6/8 de 2024, amém? Glórias a Deus. Léo, seja bem-vindo, Léo. Todos os meus amados irmãos, amigos, sejam bem-vindos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que temos, ó Pai, de estar exaltando, magnificando o teu nome. Queremos ler a tua palavra, sem Deus ter compreensão daquilo que nós lemos, ó Pai. O Senhor vem nos ensinar. Venha, Senhor, nos ajudar a transpor com as barreiras, com as dificuldades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, vai dizer assim, desta maneira: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. De ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Glórias a Deus. Versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por nós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos contristei com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo a Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus.
Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco, é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebeste com temor e tremor. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Perdão. Eu quero ir com vocês também a 2 Reis. 2 Reis, nós vamos fazer a leitura de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Quero ler com meus amados irmãos, que diz assim, 2 Reis, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo e a Sebna, o escrivão, os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é um dia de angústia, de vitupério e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria planejando contra Líbana, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer a Tiraca, rei da Etiópia: eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, e tu os livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, Refede, o Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Emate, de Arpade, do rei da cidade de Sepharvaim, Ena, Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Amém? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Versículo 17 de 2 Reis, capítulo 19. Verdade é o Senhor,
que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram Deus, mas obras de suas mãos, obra de mãos de homens, madeira, pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu é o Senhor, Deus. Aleluia. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouve. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. E eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés cerquei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto? E já desde os dias dos antigos o planejei. Agora, pois, o fiz vir para que fosses tu que reduzisse as cidades fortificadas aos montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e as hortaliças verdes, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Versículo 27. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e um freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte que daí proceder, porém, no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar as raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem lançará contra ela trincheiras alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Versículo 34. Porque eu apanharei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos Círios 180.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu-se e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarazar, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Azar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria,
A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também contigo, está indo a Naum, capítulo 1. Livro de Naum, capítulo 1. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Naum, capítulo 1. Glórias a Deus. Vai dizer assim, Naum, capítulo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende ao mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as suas rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos, ou melhor dizendo, consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrantarei o jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa de teus Deus exterminarei a imagem de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, muito obrigado pelos teus filhos e filhas, ó Pai. Abençoa todos eles, ó Pai, esteja, Deus, dando paz, alegria, prosperidade, uma boa noite, um bom descanso, que as tuas mãos potentes estejam salvando, curando, libertando e fazendo infinitamente mais. Assim nós te pedimos encarecidamente em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Um abração do pastor Carlos, fica na paz.